Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Estamos voltando com tudo aí, depois de eu ter voltado do ICP. Hoje é dia 1º de maio de 2023 e nessa semana começam as inscrições para as palestras e para o processo seletivo do ICP desse ano, de 2023/24. E eu já tenho um vídeo, né, que explica todo o processo seletivo, que explica como funciona o ICP, só que esse vídeo tem mais de 4 anos, né? Tá fazendo 4 anos agora. Então eu achei que seria interessante a gente fazer um vídeo atualizado, até porque agora eu acabei de fazer outro ICP. Eu fiz meu segundo programa, agora nas férias de 2022 para 2023. Então temos aí informações atualizadas e tudo mais. E esse provavelmente vai ser o vídeo mais completo que vocês vão ver sobre o ICP nesse ano, né? Porque assim, eu trouxe muitas informações, esse vídeo provavelmente vai ficar bem longo. Então já pega aí seu café, seu chá, sua pipoca, enfim, bora conversar um pouquinho. Eu trouxe algumas anotações. Então a primeira informação de todas é o que é o ICP, né? O ICP é o International College Program, que na verdade hoje em dia ele mudou de nome, então hoje em dia ele se chama CEP, mas ninguém quer ficar chamando de CEP, né? Então a gente chama de ICP, mas o CEP é Cultural Exchange Program. É exatamente a mesma coisa, mas a Disney mudou de nome. Isso é um intercâmbio para trabalhar na Disney. É um intercâmbio que acontece sempre nas férias da faculdade, porque ele é um intercâmbio, né, que nem o nome antigo dizia, era um college program. Então, é um intercâmbio que acontece nas férias universitárias. Ele não tem idade máxima, mas ele tem idade mínima, que é 18 anos. E esse é o primeiro requisito, né, para esse programa de intercâmbio. E a regra é que vocês têm que ter 18 anos no início do processo seletivo, ou seja, na primeira entrevista que vocês vão fazer, que eu já vou chegar lá, já vou falar um pouquinho do processo seletivo, vocês têm que ter 18 anos. Então esse é o primeiro requisito. O segundo requisito, como eu disse antes, tem que estar na faculdade, tem que ser uma universidade reconhecida pelo MEC, e tem que ser presencial. Eles tinham aberto algumas exceções ano passado, teve muita gente que conseguiu passar com universidades EAD, enfim, mas agora ela tem que ser presencial. Essa é a categoria do curso, não significa que se vocês tiverem uma matéria ou outra à distância tem problema, não é isso. É que a categoria do curso de vocês ele tem que ser presencial e ele tem que ter no mínimo 4 anos de duração. Eu já vi gente com um curso de 3 anos e meio, com um curso de 3 anos, conseguir fazer o ICP também. Sempre é bom perguntar pra eles e tudo mais, pra vocês conseguirem ter certeza se o curso de vocês está dentro ou não, mas essas são as regras que estão lá no site também. Então, tem que ter 4 anos de duração, reconhecido pelo MEC e ser presencial. A agência, como eu falei pra vocês, é a STB. Vocês podem encontrar, eu vou deixar na descrição o site deles com todas as informações que eu vou estar falando aqui também, mas todas as informações, pré-requisitos, processo seletivo, tudo que vocês precisam saber tá lá nesse site. Muitas vezes as pessoas vêm perguntar e tal, mas tem muita resposta lá no site também, então deem uma lida. É um intercâmbio que realmente a gente tem muitas dúvidas, né? Tem muita coisa, mas também tem muita coisa na internet. E eu acho que o que tá faltando esse ano é as pessoas realmente irem atrás e pesquisarem um pouco mais. Então eu recomendo que vocês deem uma lida lá também, afinal vocês vão estar aplicando para essa vaga de emprego. Vocês precisam ler quais são os requisitos e tudo que tá lá nesse site. Então leiam o site, é muito importante. Além disso, tem um período específico que vocês precisam estar da faculdade para poder participar desse processo seletivo, que é entre o segundo semestre e o último semestre. E esse é o período que vocês têm que estar na data de embarque. Então, vocês têm que ter 18 anos no início das entrevistas e vocês têm que estar pelo menos no segundo semestre na data de embarque. Então, por exemplo, se vocês entraram na faculdade no meio do ano, vocês não conseguem viajar no fim do ano para o programa porque vocês vão estar ainda no primeiro semestre. Vocês têm que estar no segundo semestre na data de embarque. Ah, então eu entrei na faculdade no início desse ano, posso ir no fim do ano? Pode, tá permitido. Vocês têm que estar no segundo semestre na data de embarque. Também vocês podem estar no último semestre. Ah, então eu vou me formar no fim do ano, posso ir? Pode. Vocês só não podem ir se vocês já tiverem se formado na metade do ano. Então, no fim do ano, que é a data de embarque, vocês podem participar, vocês ainda estando se formando, vocês podem participar. Claro, talvez vocês percam a colação de grau de vocês, talvez vocês percam alguma coisa importante. Eu tenho amigas que foram, né, no final do curso e tiveram que perder a colação, tiveram que antecipar a entrega de algum trabalho, TCC, alguma coisa, mas dá certo. A Disney ajuda em algum quesito desses de
ter que adiar a data, alguma coisa assim. Não. As datas de embarque são definidas por eles e a gente tem que aceitar e tem que ir na data que eles escolheram pra gente ir. Se a gente não puder ir naquela data por entrega de TCC, prova da faculdade, qualquer coisa, eles não são flexíveis com isso. Então, a gente já tem que ir preparado psicologicamente, que pode ser que rode, né, bombe numa matéria, pode ser que aconteça alguma coisa desse sentido. Então já tem que ir preparado para isso. Depois que vocês passarem, vocês podem ir falando com os professores de vocês, ou até antes, né, já podem ir falando com os professores de vocês para ver. Sempre acontece, tá, gente? A gente tem que ir atrás, tem que falar com os professores, tem que falar com a faculdade, pedir para eles fazerem os ajustes. Eu, na primeira vez que eu fiz o programa, eu acho que eu rodei em 1 ou 2 cadeiras que a gente chama no sul aqui, matérias. Mas enfim, então assim, infelizmente é uma coisa que acontece e eles não são muito flexíveis com essas coisas de data, tanto a data de ida quanto a data de volta. No meu primeiro programa, eu viajei no dia 26 de novembro e as minhas aulas estavam indo até metade de dezembro, né? E voltei no dia 30 de janeiro, o programa acabou dia 30 de janeiro, eu voltei um pouquinho depois, que eu ainda dei uma passeada lá. A gente tem direito a 30 dias para passear lá no final do programa. Então, essa é outra informação aí para vocês. A gente tem esse grace period, que são de 30 dias depois do final do programa para poder ficar nos Estados Unidos, de acordo com o nosso visto, que eu vou falar do visto mais pra frente também. Que não é o visto de turista, já dou um spoiler pra vocês. Então, é sempre bom, né, saber que a gente vai ter que estar muito flexível ali com essas questões das datas também. No meu segundo ICP, que foi esse segundo que eu fiz agora, eu viajei no dia 12 de dezembro, foi um pouquinho depois, e voltei no dia 16 de março. O programa durou um pouco mais dessa vez, e foram definições deles também, de acordo com quanto tempo eles estão precisando da gente lá nesse intercâmbio, então muita coisa varia ali nessa questão das datas. E eles definem algumas datas de início e algumas datas de fim. Então, por exemplo, na primeira vez que eu fui, tinham 2 datas de começo do programa, mas todo mundo voltava dia 30 de janeiro. Agora, nessa segunda vez, tinha acho que umas 4 datas de início do programa e acho que umas 3 ou 4 datas de retorno também. E cada pessoa recebe ali na sua job offer, né, que é a oferta de trabalho, exatamente a data que vai ir. Olha, eu sei de pouquíssimos casos que as pessoas, depois de já terem sido aprovados e tal, entraram em contato com a Disney e falaram, tipo, olha, realmente vou ter uma situação aqui, eu vou ter que ir na próxima semana. Na maioria das vezes é só questão de, o meu visto não saiu a tempo, coisa assim, aí eles podem abrir uma exceção ou outra. Mas não tenham isso em mente, porque eles não são muito flexíveis com as datas. Então, mas também não surtem antes da hora. Calmem, vocês ainda estão no processo de inscrição, ainda tem que passar, ainda tem tudo isso. Então, é um alerta já, porque eu sei que tem bastante gente que me pergunta essa questão das datas, mas neste momento do processo seletivo, tentem não pensar muito nisso, depois a gente resolve, vai dar tudo certo. Além disso, tem que ter o inglês fluente. O que é o inglês fluente? O inglês fluente é vocês conseguirem se comunicar, principalmente nas entrevistas, porque as 2 entrevistas do processo seletivo são em inglês, então vocês precisam conseguir se comunicar em inglês. Não precisa ter um inglês perfeito, não precisa tá sem nenhum errinho, enfim, saber tudo que é vocabulário, não precisa. Vocês só precisam conseguir se comunicar, passar a ideia que vocês querem passar na hora da entrevista e conseguir se comunicar ali de forma fluente. Além disso, no início do processo seletivo, vocês precisam ter um passaporte válido. Então, o passaporte de vocês tem que estar com a validade dentro do período do programa. Ou vocês já têm que ter solicitado o agendamento do passaporte para vocês fazerem um passaporte. Então, por exemplo, na hora da entrevista, vocês já vão ter que levar o passaporte ou levar uma confirmação de agendamento do site da Polícia Federal que vocês já agendaram e vocês já estão com o passaporte em andamento. Então, eu recomendo, se vocês estão vendo esse vídeo, assim que acabar esse vídeo, se você não tem o passaporte, já vai fazer o agendamento, já vai ver isso, que essas coisas demoram. Mas tá tudo certo, tem até o fim do ano pra estar com esse passaporte em dia. Quer dizer, até a aprovação, porque depois que vocês são aprovados, vocês têm que enviar o passaporte pra Disney, que é lá por agosto, setembro. Já vou chegar lá. Mas, então é isso, vocês já tem que estar com o passaporte ou com a solicitação de agendamento do passaporte em mãos no início do processo seletivo. Além disso, agora pós-pandemia, vocês vão ter que apresentar um comprovante de vacinação completo, ou seja, no mínimo as 2 doses. Esse comprovante vocês conseguem achar no site do governo, no site do Conect SUS, né? Vocês conseguem esse comprovante, vocês vão precisar dele para inscrição, que para quem tá vendo esse vídeo no dia que ele saiu, a inscrição é amanhã, então vocês já tem que solicitar esse comprovante de vacinação.
Mas é muito fácil pelo site, tranquilo. E o formato que vocês precisam dele, o ideal é PDF, mas pode ser JPG, PNG também. É isso, mas PDF, gente, baixem PDF, que é o mais comum. Além disso, um dos pré-requisitos que eles colocaram no site, e que eu também acho importante, é ter condições financeiras para arcar com o programa. Esse não é um programa barato, não é um dos programas que a gente consegue juntar dinheiro, a gente no máximo consegue recuperar o dinheiro que a gente gastou, e mesmo assim, eu sei de gente que foi com isso em mente, né, tentando recuperar o dinheiro, e assim, acabou dando errado, acabou não conseguindo fazer horas suficientes lá, e acabou ficando com muito essa questão financeira difícil. Então assim, vocês têm que ter ideia que é um intercâmbio que vocês vão ter que arcar com um custo alto. Hoje em dia a gente se estima aí um custo de 15 a 20 mil. Eu tenho um vídeo no meu canal antigo, onde eu descrevo todos os meus custos com o programa. Eu vou colocar ele aqui pra vocês também, pra vocês terem uma ideia, mas tenham em mente que esse vídeo foi feito com base nos meus custos de 2018. Hoje em dia os custos estão bem mais altos, então tem que ter em mente isso. Eu vou fazer um vídeo atualizado com os meus custos do ano passado, né, de 2022, e vou lançar aqui também, mas... Enfim, aí vocês vão vendo com calma e tal, mas já tenham em mente que os custos vão ser entre 15 e 20 mil, e nem sempre a gente consegue recuperar esse dinheiro. Muitas vezes a gente ouve, é um programa acessível, a gente consegue trabalhar lá, consegue recuperar dinheiro, e às vezes não é bem assim que funciona. Então, acho bom essa realidade, assim, ser dita também. Também é importante estar apto a morar com outras pessoas. Vou falar da acomodação mais pra frente também, mas a gente mora nos condomínios que a Disney proporciona pra gente, e esse aluguel é descontado do nosso salário, então já tá tudo certo lá, mas igual é uma questão que a gente tem que se levar em consideração. A gente vai estar morando com pessoas de outros países, de outras culturas, muitas vezes dividindo o quarto também, então tem que ser flexível com relação a isso. Eles também colocam nos pré-requisitos ser extrovertido, alegre e flexível. Eu não acho que extrovertida é exatamente a palavra, porque eu conheço muita gente introvertida que trabalhou na Disney. Acho que extroversão é uma coisa muito relativa, mas tem que ter um carisma, tem que estar sorrindo, principalmente nas entrevistas, demonstrar aquela coisa Disney, né? Aquele sorriso, aquela simpatia e tudo mais, porque é uma coisa muito importante lá na Disney, que eles levam muito a sério na hora do trabalho, mas eu ignoraria essa parte do extrovertido, porque essa questão de personalidade é outro assunto, mas é uma coisa que a STB colocou nos pré-requisitos do site deles. Mas enfim, vamos agora para o processo seletivo, agora que a gente já sabe quais são os pré-requisitos. O processo seletivo envolve 4 etapas, entre aspas, dentre elas existem 2 entrevistas. A primeira etapa é a etapa que começa amanhã, pra quem tá vendo esse vídeo hoje, que é a inscrição, que honestamente, na minha visão, é a pior parte do processo seletivo, porque é uma parte muito injusta e que depende muito de sorte. Ela é uma etapa que é feita no mesmo site já há anos, é o mesmo site da STB. No meu ano, foi em 2018, eu não consegui me inscrever na palestra, porque vocês já tentaram comprar ingresso pra show? É tipo isso. No meu ano, em 2018, que eu me lembro, tiveram 40 mil acessos no site. Já no ano passado, em 2022, se eu não me engano, tiveram 200 mil acessos no site. Esse ano eu não consigo nem imaginar quantos acessos a gente vai ter, porque também o programa estourou bastante nas redes sociais. Então, é um site que não suporta essa quantidade de gente. O site caiu no ano passado, ficou uns 2, 3 minutos com os códigos na tela. Quando voltou, quem conseguiu digitar primeiro as informações e enviar conseguiu se inscrever. Ainda teve alguns bugs no site em que não reconhecia a cidade da pessoa, não reconhecia o CPF da pessoa. Enfim, fica aqui a minha indignação com esse site também da STB, que é um site muito ruim, que eu acho que eles deveriam investir para melhorar esse site e melhorar o suporte deles. Se eu for fazer um vídeo só contando como foi o processo seletivo do ano passado, foi um caos, gente, mas resumindo pra vocês. Iniciaram as inscrições em julho, né, porque foi uma loucura, a Disney avisou em cima da hora a STB que ia querer contratar brasileiros, depois de 2, 3 anos sem esse programa acontecer por causa da pandemia, e o processo seletivo foi todo online. Então, a palestra aconteceu já na semana seguinte, as entrevistas na mesma semana, a entrevista do segundo processo já na semana seguinte, e já tinha o resultado, já foi uma loucura. Não se baseiem nas coisas do ano passado com esse ano, porque esse ano vai ser bem parecido com como era antes da pandemia, que é um processo seletivo presencial. Então, vou voltar e explicar pra vocês, mas só pra vocês entenderem mais ou menos. Algumas dicas para essa inscrição nessa primeira etapa.
usem o navegador Mozilla Firefox. Eu acho que ele é um navegador que ele é mais leve, então ajuda a não cair tanto, a não dar bug tanto ali no site. Tenham as informações tudo anotada num Google Docs ou num Word, para vocês só copiarem e colarem essas informações. Tenham um comprovante de vacinação já numa pasta certinho, só para vocês arrastarem e fazerem upload, porque vocês vão precisar fazer upload também. E é isso, eu vou colocar na descrição tudo que vocês vão precisar para fazer o agendamento, tá? Mas vocês vão precisar de nome completo, data de nascimento, e-mail, CPF, telefone, nome da faculdade, nome do curso, início e previsão de término, sendo que esses dois precisam ter dia, mês e ano, mas não precisa ser exato, pode ser uma aproximação, tá tudo bem. Estado que reside, cidade que reside e comprovante da vacina que vocês vão ter que fazer o upload. Esse agendamento, essa inscrição, ela é para se inscrever para uma palestra presencial. Ano passado ela foi online, esse ano vai ser presencial. Essa palestra presencial, ela vai acontecer em 3 cidades diferentes do Brasil neste ano, mas nos próximos anos pode ser que sejam outras cidades. Então, se você tá vendo esse vídeo nos próximos anos, saiba que pode ser que não sejam essas cidades que eu tô falando e nem essas datas que eu tô falando, mas dá pra ter uma noção. Então, a gente vai ter a palestra, que é a segunda etapa, em São Paulo, no dia 28 de maio, em Porto Alegre, no dia 5 de junho, e em Belo Horizonte, no dia 12 de junho, que é meu aniversário, inclusive. Já me dei parabéns no dia. E todas elas vão ter 2 palestras no dia. Uma vai ser às 10 da manhã e a outra às 6 da tarde. No meu primeiro intercâmbio, né, no meu primeiro ICP, a gente teve essas palestras presenciais, se eu não me engano, em Florianópolis, São Paulo, Recife, não me lembro a quinta cidade. Mas, assim, foram cidades diferentes. Esse ano estão sendo só 13, só no sul e sudeste, então, assim, bem ruim. Mas a gente sabe que podem ser outras cidades nos próximos anos, enfim. Uma coisa que aconteceu também em 2018, que foi meu ano, foi eu não consegui me inscrever, como eu falei pra vocês. O site travou, quando eu consegui acessar, eu já tinha acabado as vagas, já tinha acabado tudo, eu não consegui me inscrever em nenhuma cidade. Só que existia uma fila de espera presencial. Então eu simplesmente fui pra primeira cidade que ia acontecer, né, na primeira data que ia acontecer, que era Goiânia. Cheguei lá, fui às 4 da manhã pra fila, e consegui entrar na fila de espera, porque muita gente que se inscreveu não compareceu. E eu consegui preencher essas vagas remanescentes e consegui participar do processo seletivo e, consequentemente, fazer o intercâmbio em 2018. Aí, em 2019, que foi o ano seguinte, que ainda aconteceu o processo seletivo, eles resolveram acabar com a fila de espera presencial, porque no meu ano também teve gente acampando em São Paulo, teve briga nas filas e teve muitas situações caóticas, e isso que o programa nem era tão conhecido ainda naquela época. Então eles resolveram cortar isso pra 2019, porque eles chegaram à conclusão de que era uma coisa que saía muito do controle deles e podia ser um risco de saúde, de segurança para as pessoas. Então não existiu mais fila de espera presencial. O que aconteceu? Muita gente não foi, e essas vagas ficaram remanescentes, assim. Teve bastante gente que tirou foto do auditório, das palestras, com muita vaga disponível, assim, sabe? Então, é muito triste. Então, assim, se vocês não vão conseguir ir, por favor, não se inscrevam, não tirem a vaga das pessoas que gostariam de fazer parte desse intercâmbio. Então, fica aí a minha dica pra vocês também. Não se inscrevam só por se inscrever, porque vocês vão estar tirando a oportunidade de alguém que realmente poderia tentar realizar esse sonho. Aí teve, né, a pandemia, e aí em 2022, que foi o ano passado, eu não tentei me inscrever, tá, gente? Só pra explicar, teoricamente, quem já fez esse programa não pode fazer 2 vezes, então eu nem tentei me inscrever, mas aconteceu isso, as pessoas se inscreveram virtualmente, muita gente não conseguiu, teve as palestras, teve as entrevistas online, tudo online, só que chegou num momento que eles olharam e falaram, vamos precisar de mais gente, e agora? E aí eles resolveram abrir um novo processo seletivo, e eles abriram esse processo seletivo por Google Forms. Então, esse Google Forms, ele era um formulário online que as pessoas preenchiam. O legal do Google Forms é que ele é do servidor do Google, né? Então, ele não caiu. E ele foi... Ele cria uma planilha, pra quem nunca usou o Google Forms, ele cria uma planilha até com os milissegundos que a pessoa enviou. Então, tu consegue ter em ordem certinho as pessoas que enviaram, fica muito mais justo. Eu não sei por que eles não resolveram fazer isso de novo esse ano, porque ano passado, no final do ano, funcionou super bem com o Google Forms. Então, eles abriram mais vagas para as pessoas nesse momento. E um pouquinho antes desse momento, na verdade, eles resolveram abrir para quem era alumni. Quem é alumni é quem já trabalhou na Disney alguma vez, que foi o meu caso, porque eles quiseram fazer um processo mais acelerado e a gente pulou a primeira fase, que é a entrevista com a STB, e foi direto para a segunda entrevista.
que é a entrevista com os recrutadores da Disney. Eu tô me antecipando muito nesse vídeo, né? Mas é que são muitas informações, eu quero tentar dar tudo pra vocês de informações. Eu espero que não fique confuso, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem nos comentários que eu vou ir respondendo também. Então, voltando. E eu tô tentando sempre fazer um paralelo com como era em 2018, como foi ano passado, pra vocês entenderem como vai ser esse ano e o que mudou, o que continua a mesma coisa, o que poderia ser feito diferente também, que eu acho importante a gente ter em mente tudo isso. Pra tentar, enfim, que de alguma forma, em algum momento, eles mudem essa parte, porque, como eu disse, é uma parte muito injusta do processo. Mas foi isso, eu fiz ano passado porque foi tudo muito rápido, eles precisavam preencher vaga e muita loucura, então por isso que eles chamaram quem já tinha feito o processo seletivo antes. Dessa vez eu não vou aplicar, eu não vou participar do processo, é só quem nunca fez mesmo que vai poder aplicar. Então, beleza, fizemos as inscrições, né? Colocamos todas as informações, vamos receber um e-mail de confirmação de que a gente está inscrito na palestra naquela data e naquele horário que a gente selecionou e naquela cidade que a gente selecionou também. Se vocês não receberem dentro de uma hora, mandem um e-mail para esse e-mail aqui, que é stbwork@stb.com.br. Beleza, passamos dessa primeira etapa. E aí a gente chega na segunda etapa, que são as palestras presenciais. Como eu disse, não haverá fila de espera presencial de novo, assim como não existiu em 2019. Então, quem conseguiu se inscrever vai para a palestra, quem não conseguiu, não vai para a palestra. E são palestras informativas. Então, nessa palestra, eles vão basicamente falar tudo que eu tô falando aqui nesse vídeo para vocês, mas também muitas informações sobre o processo seletivo, sobre o intercâmbio, custos, como funciona a acomodação, como funciona salário e tudo mais que eu vou falar também em certo momento aqui do vídeo pra vocês, mas é uma palestra informativa. Ao final dessa palestra, se for que nem for nos outros anos, vocês vão ganhar um horário, né, uma fichinha com o horário de vocês da entrevista. Eles vão tentar priorizar quem não é da cidade para fazer a entrevista no mesmo dia. Então, por exemplo, se eu marquei para São Paulo, mas eu sou do Nordeste, eu tenho prioridade para fazer a entrevista antes de quem é de São Paulo. E vai ser essa ordem de prioridade. Quem é de fora do estado, depois quem é do estado, depois quem é da cidade. Porque assim eles conseguem priorizar quem tá vindo de mais longe, né? Pra não passar tanto tempo ali na cidade que tá lá pra fazer. Mas eu recomendo vocês tirarem aí pelo menos uns 3 dias pra garantir, tá, gente? Então o dia da palestra e mais 2, ou o dia da palestra e mais 1, pelo menos, no mínimo. Porque vai ter muita gente de fora, principalmente em São Paulo. E todas as cidades, porque é muito pouca cidade e a gente tem um Brasil gigantesco, né? Então eu recomendo que vocês tirem aí uns diazinhos a mais pra ficar nessa cidade. Infelizmente, né, porque é no meio da semana, a palestra na segunda, e a entrevista vai ser segunda, terça ou quarta, provavelmente. Normalmente 3 dias de entrevista, mais ou menos. Então se programem aí pra tirar esses diazinhos pra poderem estar nessa cidade pra fazer a entrevista. Mas é isso, vocês vão ganhar uma senha dizendo qual vai ser o horário da entrevista de vocês. Beleza, vamos para a entrevista, que é a terceira etapa. Eles mudaram um pouco algumas das coisas que a gente precisa levar nessa entrevista, tá? Então eu vou dar as informações aqui, mas elas nunca foram precisadas antes, então eu não sei dizer pra vocês 100%, tirar todas as dúvidas em relação a essa documentação. Eu recomendo vocês entrarem em contato com a STB, caso vocês tenham alguma dúvida com a documentação. Mas, a princípio, o que eles pediram é um currículo em inglês, isso já pediam antes, isso é uma coisa que já pediam antes. Um currículo em inglês com seu nome completo, sem abreviação, e nesse currículo precisa contar a data de previsão de término do curso. Pode ser só o ano, ou só o semestre e o ano mesmo, tá tudo bem, mas é mais pra eles terem uma noção de quando vocês vão se formar. Eles falaram na live informativa, que eles fizeram uma live semana passada, que esse currículo precisa ter foto também. Então já não tá escrito aqui no site, mas eles falaram na live, então eu recomendo vocês colocarem foto no currículo de vocês. Vocês também precisam levar uma cópia do passaporte, pode ser só um xerox mesmo, uma cópia, ou comprovante de solicitação, que nem eu falei pra vocês, né, do agendamento do passaporte. Vocês têm que levar isso na hora da entrevista. Além disso, vocês têm que levar o comprovante ou atestado de matrícula em inglês, isso eles não pediam antes, comprovando o início e a previsão de término da faculdade. Isso eles nunca pediram antes, tem muita gente com muita dúvida com relação a esse documento. O que a Rosana, que é a diretora da divisão da Disney, da STB, respondeu para algumas pessoas por mensagem foi que pode ser um histórico escolar, por exemplo, e vocês também podem levar uma carta de declaração da faculdade. Declaro que fulano está matriculado no semestre tal, com previsão de término na data tal. Vocês podem solicitar essa declaração para alguém da faculdade de vocês, com assinatura e tudo mais. Então, isso foi o que ela respondeu nas mensagens que pode ser usado neste momento da entrevista.
Como eu disse, eles nunca pediram esse documento antes, por isso eu não tenho muito mais informações sobre isso, mas conforme eu for tendo mais informações, eu posso deixar nos comentários aí pra vocês, dicas sobre essa documentação e tudo mais. Mas é isso, vocês vão precisar disso pra entrevista, pra primeira entrevista, tá? Que é a entrevista com a STB. Essa é uma parte importante também, vocês vão ganhar essa senha para essa entrevista com a STB, que são as pessoas que trabalham ali para a STB, eles não são recrutadores nem nada assim, eles são só pessoas que trabalham ali para a STB, que vão estar fazendo uma entrevista básica, eles perguntam coisas como por que você quer trabalhar lá, qual é o seu curso, enfim, eles querem te ouvir falar. Na minha opinião, uma coisa que eles buscam muito nessa primeira entrevista é saber se teu inglês tá bom, se tu tá conseguindo se comunicar, se tu tem carisma, tá dentro do perfil da Disney. Basicamente é isso que eles estão buscando nessa primeira entrevista. Ela é uma entrevista que pode acontecer em duplas ou em trios. A minha primeira entrevista aconteceu em trios. Ano passado, como eu disse, eu pulei essa etapa, então eu não tive, mas aconteceu só em duplas e online. Então vocês podem já se preparar mais ou menos pra isso. Ela dura de 5 a 10 minutos, considerando que são 2 pessoas ali. Então assim, vocês vão ter uma média de 3 minutos no total pra falar de vocês. Então é muito importante se preparar, ter muito claro o que vocês querem falar nessa entrevista, pra vocês não perderem tempo na hora da entrevista. Eu tenho vídeos aqui no meu antigo canal, na verdade, em que eu dou dicas pra essa entrevista também. Eu relato a minha primeira entrevista, então eu vou deixar o link aí pra vocês também. E algumas dicas importantes, por mais que seja desatualizado, entre aspas, foi a penúltima vez que esse processo seletivo aconteceu desse jeito, então vocês podem ter uma ideia aí, mais ou menos. Eu também faço mentorias, né, pra quem quer trabalhar na Disney. A minha mentoria, muita gente me pergunta, né, tipo, o que envolve a minha mentoria e tal. A minha mentoria é um processo de autoconhecimento para que a gente consiga elaborar quais são os teus pontos fortes para falar na entrevista. Eu uso estratégias e exercícios e atividades para conseguir traçar como tu vai conseguir falar de ti num curto período de tempo, dando o máximo de informações sobre ti, demonstrando a tua personalidade e as coisas que são importantes para te falar na entrevista, de uma forma que vai te trazer confiança também. Acho que esse que é o principal. Então a minha mentoria não é para ensinar como funciona o processo seletivo, não é para ensinar sobre o programa, eu tô fazendo isso aqui nesse vídeo. A minha mentoria é de preparação para as entrevistas mesmo, tá? Eu já fui professora de inglês por 1 ano e meio. Eu já trabalhei em agência de intercâmbios, onde eu aplicava vistos e fazia atendimento, né, para tirar todas as dúvidas e tal para processos de intercâmbio, numa agência que é uma das maiores do Brasil, mas eu não gosto de falar o nome dela, mas eu trabalhava nessa agência. E também sou estudante de administração, estou me especializando em gestão de pessoas e recrutamento e seleção, fazendo meu TCC sobre o processo seletivo do ICP. Então, eu tô me especializando nessa área de desenvolvimento pessoal, de gestão de pessoas, entender como que a gente pode se portar em entrevistas, o que é importante para processos seletivos e tudo mais. Então, essas são as minhas qualificações para ajudar vocês nas entrevistas do ICP. Se vocês quiserem, me sigam no Instagram, que é @lari.icp, se vocês não me seguem ainda, onde eu dou muitas dicas também. Eu já fiz várias lives simulando entrevistas com as pessoas, eu sorteava quem fosse participar das lives e dava muitas dicas legais também. Então essa é uma dica que eu tenho pra vocês também, gente. Se vocês não têm condições ou não estão no momento pra fazer a mentoria comigo, eu tenho muito conteúdo de graça que vocês conseguem aproveitar muito, mas vocês precisam ir atrás dessas informações, que nem eu falei lá no início do vídeo. Não dá pra gente querer aplicar pra um processo seletivo que é tão concorrido, né, que ano passado tiveram 200 mil acessos e muita gente querendo participar desse programa e não se preparar. Mas vocês não precisam pagar pra isso, vocês podem se preparar gratuitamente também. Assistam as minhas lives, que são, assim, a minha dica de ouro pra vocês. Maratonem o meu Instagram, que vocês vão estar muito preparados pra isso. Mas é isso. Então, essa é a terceira etapa, que é a entrevista com a STB. Esqueci outro documento que precisa levar, o termo de ciência das regras do programa, que eles vão passar pra vocês em algum momento, provavelmente vocês vão ter que assinar e levar lá também nesse momento. Isso também não precisava antigamente, então eu não sei como é que vai funcionar. E aí, por fim, tem a quarta etapa, que é a entrevista com a Disney. Na verdade, tá pulando uma etapa aqui, entre aspas, eu acredito, tá? Que é o application. O que é o application? Quando vocês forem aprovados na etapa com a STB, vocês vão receber um link do Disney Careers, né, do site do Disney Jobs, que é basicamente um LinkedIn da Disney, onde vocês vão aplicar para a vaga que vocês estão aplicando pro ICP. E essa aplicação, ele é basicamente um formulário onde vocês vão preencher todas as informações sobre vocês, vão preencher tudo que a Disney precisa saber sobre vocês, nome, cidade, curso, enfim, é um formulário online enorme. E no final desse formulário vocês precisam anexar 2 coisas. O currículo em inglês, pode ser o mesmo que vocês levaram lá na primeira fase, né? E uma cover letter. O que é uma cover letter? É uma carta de intenções, onde vocês vão não passar de uma página
se apresentar, explicar por que vocês deveriam trabalhar lá, quais são as qualidades que vocês têm e tudo mais. Eu tenho um post no meu Instagram com dicas de como montar uma estrutura para essa cover letter. Aliás, eu tenho um post de dicas para o currículo também. São dicas de como montar essa estrutura. Então, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, o que colocar. Claro que é uma coisa muito livre, mas pelo menos você já tem um norte para isso também. Mas é isso, então vocês vão precisar disso entre a primeira e a segunda entrevista. Beleza, enviei o application, vou receber as informações para eu preencher e decidir em qual momento eu vou fazer a segunda entrevista. Ano passado, como eu disse, foi online, então as pessoas receberam um site para elas decidirem que horário e que dia ia ser a entrevista. Ela ia ser online, elas recebiam um link do Zoom, não, é do Zoom, eu acho, que a gente fez, para fazer essa entrevista online. Já nos outros anos, e como vai ser esse ano, vai ser presencial e vai ser em São Paulo. Então vocês vão precisar ir para São Paulo entre os dias 24 e 28 de julho. Então vocês já sabem aí que vai ser mais pro final de julho, né? Mais ou menos um mês depois das datas da primeira entrevista, um mês e meio até, que vocês vão precisar ir para São Paulo. Todas as entrevistas vão ser em São Paulo, não importa se vocês fizeram a primeira em Porto Alegre ou em Belo Horizonte, a segunda entrevista vai ser em São Paulo. E essa entrevista, ela é uma entrevista feita com os recrutadores da Disney, então ela é muito mais aquele teor de entrevista mesmo, a gente já se sente mais na entrevista, mas é bem tranquila, é muito mais uma conversa. Os recrutadores da Disney são da Disney, então eles têm todo aquele ar de fazer tudo se sentir tranquilo e confortável e tal. Eu particularmente gosto muito mais da segunda entrevista do que da primeira, acho que ela é muito mais bem feita no sentido de recrutamento mesmo, sabe? Eu me sinto muito mais dentro de uma entrevista de emprego. E ela é uma entrevista em que vocês vão precisar conversar mesmas coisas que vocês conversaram na primeira, então, por que vocês querem trabalhar lá, quais são as características que vocês têm, mas tem algumas perguntinhas mais situacionais também, né? O que você faria em tal situação, algumas coisas desse tipo. E eles já vão começar a direcionar vocês para alguma das roles também, que são as posições de trabalho que a gente pode ser lá, né, trabalhar lá, que eu já vou entrar nisso mais pra frente, mas é isso, essa é a segunda entrevista. Essa entrevista dura de 5 a 15 minutos, varia muito de entrevistador, de quanto tempo vocês vão responder cada pergunta. A minha entrevista, tanto a do primeiro processo seletivo de 2018, quanto do processo do ano passado, que eu fiz também a entrevista com a Disney, né, durou em torno de 15 minutos, porque eu falo bastante e eles deixam a gente falar, eles não nos cortam. Então eu fui falando, consegui falar tudo o que eu queria. Eu tinha muito direcionado pra mim tudo que eu queria falar. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no meu canal mesmo em que eu documentei o meu processo seletivo do ano passado, né? Então, eu tinha um canal antigamente com a minha irmã em que eu contei do meu primeiro ICP, mas esse canal aqui eu criei sozinha e eu criei ele no ano passado e logo em seguida eu já descobri que eu ia trabalhar de novo na Disney e comecei a documentar. Então eu documentei todo o meu processo seletivo e eu relatei como foi essa minha segunda entrevista. Então eu vou deixar o link aqui pra vocês. Muito legal vocês assistirem. Eu mostrei um pouco das ferramentas que eu uso na minha mentoria pra me preparar pra essa entrevista. Então vocês conseguem assistir e se preparar também sem ter que fazer minha mentoria. Vocês já conseguem usar muita coisa das minhas dicas desse vídeo pra se preparar pra segunda entrevista. Vocês podem usar pra se preparar pra primeira também. Acho que já ajuda bastante essas ferramentas. Então fica a dica pra vocês, assistam esse vídeo que é muito importante pra isso. Encerrado o processo seletivo, vocês foram aprovados, vocês vão receber uma carta de oferta de emprego, que é a nossa offer letter, e vocês vão ter que aceitar essa carta. Essa carta já vai vir com a role que vocês vão trabalhar. O que é a role? É a posição de trabalho lá. Por que a gente chama de role? Porque na Disney tudo é tratado como se fosse um teatro, tudo é tratado como se fosse um show. Então, quem trabalha na Disney não são membros da equipe, são membros do elenco, são cast members. Todas as áreas que todo mundo fica, que as pessoas ficam de fora, né, que a gente não consegue, os guests, que são os visitantes, não conseguem nos ver, é chamado de backstage, né, então é a área ali de trás do palco, digamos assim. E toda a área que eles conseguem nos ver é on stage. Então a gente tem vários termos assim que a gente usa, se vocês verem esses termos já saibam que é mais ou menos por isso que a gente chama assim. E a gente tem as roles, que são os nossos papéis, né, nesse teatro que é a Disney. Então por isso que a gente chama de role a nossa posição de trabalho. Existem diferentes roles e eu vou listar pra vocês aqui todas as que eles nos passaram no ano passado que estão disponíveis pro College Program. Não significa que eles vão abrir todas essas vagas esse ano, tá? Mas eu vou listar pra vocês todas em ordem de, digamos assim, quanto mais pessoas passaram pra cada uma delas, pra vocês terem uma ideia. Olha, gente, esse vídeo tá muito completo, meu Deus do céu. Toda vez que alguém tiver qualquer dúvida sobre o programa, eu só vou mandar esse vídeo e vai ser incrível.
Mas vamos lá. Se vocês notaram uma diferença na iluminação, eu liguei uma lanterna ali atrás, porque eu acho que tá começando a escurecer. Parei pra tomar uma água também. Porque eu já tô com a voz desgastadíssima das minhas mentorias. Eu acabei de finalizar 4 semanas, né, da minha mentoria, da turma de mentorias de abril. A minha mentoria dura 4 semanas, então foi bem desgastante esse mês pra mim. E eu vou abrir novas agora, no final dessa semana que vocês estão vendo esse vídeo, tá? Eu vou abrir, eu acho que no dia 5 de maio, pra começar já na outra semana, no dia 8 de maio. Mas eu ainda tô vendo como é que vai ser, porque como eu disse pra vocês, dia 28 de maio já vão ser as entrevistas em São Paulo. Então eu preciso definir se eu vou fazer minha mentoria em 3 encontros, ou só pra quem é de São Paulo, como é que eu vou fazer. Então eu já tô, assim, nessa semana me preparando pra isso. Mas vamos lá, vamos falar das roles. Então, esse ano e ano passado, eles avisaram que eles iriam abrir vagas somente para as 3 principais roles que eles realmente precisam de muito mais gente, que são Attractions, Quick Service e Merchandise. Mas vale dizer que ano passado eles falaram que só ia ter vaga para essas e passou gente para todas as outras que eu vou listar aqui também. E esse ano a mesma coisa, eles falaram que inicialmente só vão ter vagas para essas 3, mas a gente sabe que provavelmente eles vão acabar chamando gente para outras posições também. A gente pode dizer pra eles qual a nossa preferência. Antes da segunda entrevista, a gente tem que mandar uma role checklist, que é colocar elas em ordem, e alto interesse, médio interesse, baixo interesse ou nenhum interesse para cada uma delas. Então a gente tem que enviar essa preferência para eles, mas não significa que eles vão levar essa preferência em consideração. Eles vão analisar o teu perfil e pensar em qual eles vão te colocar. E eles vão enviar nessa offer letter pra vocês, né, nessa carta de oferta, e vocês só tem que aceitar ou recusar, não tem como trocar de role, a não ser que chegando lá vocês desenvolvam alguma alergia ou tem alguma questão de saúde, principalmente, que vocês não podem trabalhar naquilo ali, e aí eles podem acabar realocando vocês. Mas nesse primeiro momento que vocês recebem essa carta, é essa role ou nada. Então, vamos lá. Então, essas 3 primeiras que eu falei pra vocês são as que eles mais chamam, que são Attractions, Quick Service e Merchandise. No meu primeiro ICP, eu fui Attractions, então eu vou deixar um vídeo aí pra vocês também, que é o vídeo onde eu conto um pouquinho sobre como foi ser Attractions e tudo mais. Eu fui uma Attractions muito específica, porque Attractions é pra trabalhar nas atrações, né? Então é tipo assim, trabalhar num brinquedo, ou trabalhar num show, ou trabalhar numa montanha-russa, ou trabalhar, enfim, nas atrações mesmo da Disney, né? A gente tem diversas posições ali dentro da atração que a gente fica rotacionando, mas eu não tinha nenhuma atração. Eu trabalhava num show de fogos, que hoje em dia nem existe mais, isso em 2018, né? Que era o show de fogos do Star Wars no Parque Hollywood Studios. Então eu auxiliava ali no controle de público do show e nos desfiles dos Stormtroopers, que eram os Stormtroopers de Star Wars também, como vocês podem ver. Enfim, tem umas coisinhas de Star Wars aí, vocês já vão saber por quê. Mas enfim, então eu trabalhei nesse primeiro intercâmbio, eu trabalhei lá no Hollywood Studios com esses shows e com os desfiles também. Eu tinha que abrir alas para as pessoas passarem, tinha que mandar as pessoas saírem na frente do caminho porque eles estavam passando, enfim, era basicamente controle de público que eu fazia. Eu contei tudo de como funcionava a minha rotina nesse trabalho e tudo mais nesse vídeo. E eu tenho outros vídeos com outras amigas que foram Attractions também, contando como era trabalhar numa atração. Então também vou deixar aí pra vocês. Tá tudo no meu canal antigo, mas acho que também ajuda muito pra vocês entenderem. Também tenho lives com amigos que foram Attractions no meu Instagram, explicando como é. Então é legal vocês irem vendo. Mais pra segunda entrevista, mas se vocês já quiserem ir vendo antes, pra vocês já imaginarem e verem qual vocês acham que se encaixam mais. Então essa é Attractions. Depois a gente tem Quick Service, que foi o que eu fui no ano passado, né? Que foi trabalhar nos restaurantes. Eu trabalhei no restaurante Flame Tree Barbecue, no Animal Kingdom. Eu ainda vou fazer um vídeo relatando como é que funciona o meu trabalho lá e tudo mais, mas no meu Instagram, nos meus destaques, eu fui documentando tudo, tanto no primeiro ICP quanto no segundo. No meu primeiro ICP, eu não fazia ideia do que eu tava fazendo, pouca gente fazia isso nos destaques, então era mais pra documentar pros meus amigos. Eu não imaginei que ia chegar no alcance que teve, mas no meu segundo ICP, eu também documentei. Então, lá nos meus destaques, vocês vão achar desde o primeiro até o segundo, todos os stories que eu fazia da minha rotina lá. Então, assim, é muita coisa, mas tá bem legal de assistir, vocês conseguem maratonar e ver como é que era a minha rotina nesses 2 trabalhos. Como Quick Service, eu trabalhava no restaurante, são restaurantes de fast food, e vocês trabalham basicamente
em todas as posições que podem envolver trabalhar nesse restaurante, sem ser cozinhar de fato, né? A gente prepara as comidas, no máximo que eu fazia de preparação de comida era fritar as batatas e os anéis de cebola, mas era literalmente baixar a cestinha, apertar um botão, esperar o timer e subir de volta. Eu não cozinhava nada, era só montagem mesmo. Eu ficava na linha de montagem também, montando os pratos e tal, que era muito divertido, juro pra vocês, gente, era muito divertido. Eu ficava conversando, dando risada com meus amigos, era muito legal. Ou na parte mais de front of the house, né, na entrada do restaurante, trabalhando, atendendo pedidos, entregando bandeja, ou limpando as mesas, ou tirando lixo. É um trabalho que envolve muita coisa, ele é muito dinâmico, mas eu gostei muito. Assim, spoiler pra vocês, eu ainda vou fazer um vídeo de relato do meu trabalho lá, mas eu gostei muito mesmo. Eu já tinha trabalhado em restaurante antes, no meu primeiro intercâmbio que eu fiz pra Austrália, eu trabalhei em restaurante, em cafés, eu era barista, garçonete, trabalhei na cozinha também, e tinha sido muito mais pesado do que foi na Disney. Na Disney eu achei que é tudo tão dividido e tão bem certinho que, tipo assim, nessas próximas horas tu vai ficar só nessa posição fazendo isso. E era muito acelerado, o meu restaurante era um dos mais acelerados, né, e movimentados do Animal Kingdom, mas eu nunca me sentia sobrecarregada, sabe? Eu só tava ali fazendo muita coisa, era muito divertido, às vezes era muito cansativo também, não vou romantizar, era muito cansativo, eu chegava em casa escorrendo, cheiro de fritura, às vezes tinha que tirar o lixo, escorria líquido do lixo pelos meus braços, mas eu não sou uma pessoa que é muito nojenta com isso, então, assim, leve em consideração isso também pra Quick Service, mas, assim, pelo fato de eu já ter tido experiência com Quick Service também, acredito que foi por isso que eles me colocaram nessa posição. E eu sou uma pessoa que eu sou muito atenta, eu sou muito acelerada, sabe? Eu consigo dar conta de várias coisas ao mesmo tempo, fazer um pouco de multitasking ali e tal. Então eu acho que pra mim foi uma role que se encaixou bastante com a minha personalidade também. Então Quick Service é uma das roles que eles mais vão chamar pessoas também. E a terceira que eles mais vão chamar pessoas é merchandise, que é pra trabalhar nas lojas. Essa é uma role que eu não fui, né? Obviamente, acabei de falar as duas que eu já fui. Mas também tenho vídeos, tanto no meu Instagram, acho que no meu canal eu não tenho ainda de merchan. Mas é uma role que é pra vocês trabalharem nas lojas. Então vocês vão ficar desde a parte do atendimento ali da loja até a parte de caixa, estoque, controle de estoque e tudo mais. Então é mais ou menos isso que vocês vão estar lidando ali dentro das lojas. É importante também vocês saberem que vocês vão ficar num lugar específico, ou num conjunto de lojas, ou numa loja só. E nos restaurantes também, vocês vão ser designados para um restaurante específico, assim como nas atrações, vocês vão ser designados para uma atração específica. Isso vocês descobrem mais ou menos um mês antes do embarque. Então, quando vocês são aprovados, vocês descobrem a role, mas só um mês antes é que vocês vão saber aonde vocês vão trabalhar. Eu tenho um vídeo aqui onde eu descubro a minha work location, então eu vou colocar aí pra vocês também. E é um vídeo onde eu basicamente conto pra vocês como que vai ser o meu trabalho e o que eu espero e tudo mais, quando eu descobri que eu ia trabalhar no Flame Tree. Então vocês já conseguem ter uma ideia mais ou menos de como que funciona esse descobrimento aí da role, da work location, que a gente chama de localização de trabalho. Beleza, temos essas 3 roles, que são as que mais vão ser chamadas, digamos assim, mas a gente tem várias outras que podem ser chamadas também. Algumas delas, e eu vou tentar seguir na ordem mais ou menos de que mais gente passa pra elas também, tá? A quarta, que eu acredito que mais gente é chamada pra ela, é custodial, que é pra trabalhar na limpeza dos parques. Então vocês vão ficar numa área específica do parque, em que vocês têm que manter os lixos dessa área limpos, né? Tem que estar sempre trocando lixo e tal, mantendo ali. Vale lembrar que dentro dos restaurantes não conta, então por isso que eu tirava o lixo, eu fazia uma parte de custódio dentro do meu restaurante também. Meu restaurante tinha uma área externa enorme, tinham 20 latas de lixo e eu ficava responsável por 10 em um certo... Tipo assim, essas próximas 2 horas eu vou ficar de trash runner, que a gente chamava, né? Aí eu tenho que ficar só cuidando dessas latas de lixo. Ou vou ficar dentro do restaurante nessa posição ali, dentro da linha de montagem. Ou vou ficar no balcão tal. É meio que isso, vocês vão puxando as posições ao longo do dia, o próprio sistema manda vocês para aquilo lá, mas tem uma rotatividade a cada 2 horas para vocês não ficarem muito sobrecarregados naquela posição. Mas custodial não, custodial tu fica responsável, provavelmente acho que pro dia inteiro, tu fica naquela área, ou eles vão te mandando para aquelas áreas, enfim, eu lembro que eles têm um telefonezinho, assim, que vão chamando eles para alguma área que precisa, daqui a pouco alguém vomitou em algum lugar, tem que ir lá limpar, não pode ter nojo também, essa é uma role que não dá pra ter nojo também, porque vocês vão ter que tirar lixo, vão ter que limpar, vão ter que ter um banheiro que vai ser da responsabilidade de vocês de manter ele limpo também, então tirar o lixo, limpar e tal.
Vale lembrar que todas essas roles, elas não têm, assim, uma limpeza muito pesada, porque no final do dia vem as pessoas responsáveis e vão lá e fazem a limpeza pesada mesmo. A gente tá só na manutenção da limpeza. Acho que isso é importante também falar, porque eu achava que quick service tinha que fazer essa limpeza pesadona, assim, do fim do dia. E não, assim, no fim do dia, se eu fosse fechar o restaurante, eu ficava responsável pela limpeza daquilo ali. Tinha que limpar, tinha que esfregar, tinha que dar uma pesada maior, mas depois saber que no fim do dia alguém ia lá e ia limpar o chão, ia fazer tudo. No restaurante que eu trabalhava na Austrália, eu tinha que limpar o chão, a gente tinha que esfregar aquele chão toda noite, esfregar a chapa, esfregar um monte de coisa. E eu achava isso super pesado, mas em quick service era pesado, mas não era tanto quanto eu achava, sabe? Mas tinha algumas coisas que a gente tinha que limpar que eram ruins. Tipo, eu tinha que limpar a fritadeira no fim do dia, às vezes, se a minha posição de fechamento era na fritadeira. Acho que eu fechei umas 4 vezes nos 3 meses que eu fiquei lá. Mas eu tenho amigos que nenhuma vez fecharam, então é meio que sorte também de acabar caindo nesse lugar. Enfim, gente, tô dando várias curiosidades aí pra vocês também, esse vídeo vai ficar enorme, meu Deus. Mas tá, custodial é isso. Tem pontos positivos também, tem bastante coisa legal de custodial, principalmente a liberdade que eles têm, né? Tu pode ficar andando pelo parque, se tá tudo limpo e tá tudo certo, tu só fica andando pelo parque, respondendo dúvida das pessoas. Assim, ele é a posição que mais tem interação com os guests, porque tá o tempo inteiro ali em função de responder as dúvidas das pessoas que estão passando por aquela área. Então, é uma posição que tu tem que interagir bastante. E que tem muita liberdade. Eu tenho amigos que eram custodial, que às vezes também, minha área tá limpa, eu vou ficar lá na sala de intervalo, ficar lá mexendo no celular. E é isso, entendeu? Então tem bastante essa liberdade e trabalha muito sozinho, né? Então essa é a posição de custodial. Ela tem um teste físico, tem algumas que tem alguns testes, tá? Attractions tem teste de drogas, então a gente tem que fazer xixi no copinho no início do programa, que é pra testar se vocês não estão usando nenhuma droga, enfim, porque vocês vão estar operando máquinas às vezes, né, trabalhando com as atrações. Eles precisam ter esse controle, precisam saber que vocês não estão sob o uso de drogas. Pra quem fuma maconha, por exemplo, 15 dias antes ainda pega, então tem que ter esse cuidado. E álcool, se não me engano, acho que é só 24 ou 48 horas, depende do teu organismo também, né, de como vai eliminar essas toxinas, mas tenham isso em mente para attractions. Quick Service e Merchandise não tem nenhum teste, e Custodial tem teste físico, então quando vocês chegarem lá, vocês têm que fazer levantamento de peso, umas coisas assim, pra ver se vocês conseguem aguentar o peso dos lixos e tudo mais. Eu, honestamente, acho que Quick Service também teria que ter teste físico, tá? Porque também é pesadinho, assim, fisicamente, mas não existe. Então, eu não entendo, não faz o menor sentido. Eu tenho amigas que não passaram pra Custodial, quer dizer, que passaram pra Custodial, chegando lá, fizeram o teste físico e não foram aprovadas no teste físico e foram realocadas pra Quick Service. E aí, tipo, tinha que levantar peso igual, entendeu? Então, não faz muito sentido essas coisas. Mas Attractions, o teste de drogas, se vocês não passam, vocês não vão ser realocados, vocês não vão trabalhar lá, vocês são mandados embora. Aconteceu com algumas pessoas também, então tenham isso em mente. Mas enfim, tô dando informações extras aqui que vocês nem vão precisar nesse primeiro momento, mas acho que é legal, curiosidades, coisas que às vezes as pessoas me perguntam também. Depois a gente tem algumas outras roles que não são tão... não tem tanta gente que passa pra essas roles, a gente vê, tipo, 15, 20 pessoas aprovadas pra essas roles só, de 1000 pessoas que são aprovadas no ano, né, pra esse programa do Brasil, mas às vezes eles chamam pra algumas dessas e é meio aleatório, assim, também. A gente não sabe quais critérios eles levam em consideração para chamar. Depende muito da demanda deles, né? De quantas pessoas eles estão precisando para aquilo naquele ano. Então, duas que fazem parte do entretenimento da Disney é Character Attendant e Character Performer. Character Performer, ano passado, ninguém passou, principalmente pelo fato de que a Disney, como foi online, eles não podiam medir a nossa altura. Então, eles não tinham como saber se a gente ia poder dar vida àquele personagem. Eu vou falar tudo sem quebrar a integridade, sem quebrar a magia e a história dos personagens, tá? Mas então, assim, Character Performer, vocês vão estar performando aquele personagem, entendam como quiserem. Vocês têm que ter uma altura específica para dar vida ao Mickey, por exemplo, tem que ter 1,50 até 1,60, se eu não me engano, tem uma margem ali de alturas. E aí eles vão medir vocês para ver se vocês podem trabalhar nisso. Lembrando que vocês só vão poder trabalhar como performer de personagens em que o rosto do performer não aparece. Ou seja, Mickey, Minnie, Pluto, esses personagens que o rosto de quem tá interpretando não aparece. Mas é isso, então existe essa role, todos os outros anos passou gente pra ela, mas ano passado não passou. Eu acho que foi muito por essa questão da altura, que como foi online eles não mediram ninguém na entrevista.
E também porque pós-pandemia, durante a pandemia, os encontros com os personagens não estavam acontecendo, e ano passado foi o primeiro volta de poder tirar foto com eles, então eles ainda não estavam precisando de tanta gente. Eu acho que esse ano é bem provável que essa row volte. Então, se vocês têm o sonho aí de ser character performer, eu acredito que esse ano pode voltar. Pelo menos para uma outra pessoa pode ser chamado. Vai depender da demanda deles também. Aí tem Character Attendant, que ano passado, se eu não me engano, passaram em torno de 20 a 30 pessoas. A minha irmã foi Character Attendant, então se vocês quiserem ver os vídeos do meu canal com a minha irmã, tem um vídeo de relato dela aqui. Esse ano, enquanto eu tava trabalhando lá, eu fiz uma live com uma amiga minha, relatando como que foi pra ela ser Character Attendant agora, atualmente. Então tem um vídeo antigo, mas também tem um vídeo atual de Character Attendant, vocês podem assistir aqui também. A minha ideia nesse intercâmbio é que eu ia fazer uma live com cada role. Só que aí o trabalho e a loucura do intercâmbio tomaram conta e não deu. Então, eu tenho live de merchan com a Bibi! Meu Deus! Vou deixar a live aí com a Bibi também. Nossa, foi incrível. Ela contou muito sobre como que funciona a merchan, deu várias dicas, contou sobre o dia a dia, a rotina dela e tudo mais. Então tem também. E tem de quick service com a Lara, porque eu fui quick service de restaurante, mas a Lara foi quick service dos quiosques. Então ela contou um pouquinho de como que foi essa experiência dela, e eu acabei comparando muito com ela ali na live. A gente foi conversando sobre essa dualidade, porque quando tu recebe a offer letter, tu só descobre que tu vai ser quick service. Mas aí quando tu recebe a work location, aquele um mês antes, né, aí tu descobre se tu vai ser indoor ou outdoor, e em qual restaurante tu vai trabalhar, ou se vai trabalhar nos quiosques do parque, enfim. Então existem subdivisões dentro das roles às vezes. Às vezes tu vai trabalhar em parque, às vezes tu vai trabalhar em resort, enfim. A Bibi trabalhou na Emporium, que é a maior loja da Disney do Magic Kingdom. É a segunda maior loja da Disney, só perde pra World of Disney no Disney Springs. Então tem essa live também. Mas enfim, eu vou lembrando aí dos conteúdos. Eu vou bombardear vocês de conteúdos aí também. Se vocês estão com tempo pra maratonar, meus filhos, aguardem. Mas é isso, então tem essas outras duas roles. Aí a gente tem também outras roles que passou pouquíssima gente, mas passou também. Foi sitter. Sitter é pra trabalhar nos restaurantes que tem table service, que são os restaurantes que são com reserva. Então, tipo, o Be Your Guest, que é o restaurante da Bela e a Fera, não é fast food, ele é table service. Tu vai lá, tu pede um menu, tu recebe na mesa com garçom e tudo mais. Quem é sitter é a pessoa que vai estar recebendo as pessoas na entrada do restaurante e também vai estar montando as mesas. Então, o garçom vai lá, tira tudo que tá ali na mesa, o sitter vai lá e monta a mesa de novo pro próximo guest chegar e sentar na mesa. O sitter também vai ficar com os iPadzinhos, checando quantas mesas tem disponíveis e levando as pessoas para cada uma dessas mesas. Eu vou fazer uma live com uma amiga minha que foi sitter também, então vamos ter aí esses relatos. Tem pouco relato de sitter na internet, né, porque era uma role que passava pouca gente. Em 2018, se eu não me engano, não passou ninguém pra sitter, mas ano passado passou, e nos anos anteriores às vezes passava bastante também. Bastante, né, relativamente, assim, não é que nem Attractions, Merchan e Quick, mas passa algumas pessoas pra essa role. Então eu tive umas 5 mentoradas, eu acho, que passaram pra sitter, se eu não me engano, no ano passado. Porque eu já faço essas mentorias desde o início do ano passado, né? Esqueci de comentar isso. Mas eu já dava mentorias e aí começou o processo seletivo. Quando eu vi, eu fui também e fui junto com as minhas mentoradas. Foi incrível. Mas é isso, eu já dou mentorias desde janeiro do ano passado. Eu fui a única pessoa que começou a dar mentorias. Eu fazia live, simulando entrevista, dava dicas e tudo mais, e as pessoas começaram a me pedir, tipo, faz mentoria, eu queria muito fazer uma mentoria contigo, eu queria muito fazer esse trabalho mais individualizado pra tu me ajudar e tal. E aí eu usei alguns amigos, né, que já eram meus seguidores desde 2020, como cobaias, e fui aperfeiçoando ao longo do ano passado. Então, antigamente não existia nada disso de mentorias, nem nada pro ICP. Eu que criei. Mas é isso. Tá. E aí a gente tem sitter. Depois a gente tem, tô tentando ir na ordem mais ou menos, Recreation Attractions, que é pra trabalhar de recreacionista, entre aspas, é pra ajudar na recreação dos resorts. Então só trabalha nos resorts, trabalha ajudando ali nos tobogãs dos resorts, ajudando na recreação, nas atividades de recreação do resort também. Teve pouca gente que passou por essa role, mas teve alguns. Eu também quero fazer uma live com alguém pra contar um pouco mais de como que foi a experiência nessa role. Mas tem também essa role que algumas pessoas passam. Depois a gente tem também Lifeguard, que também teve gente que passou no passado. Lifeguard é pra ser salva-vidas
Dos resorts, se eu não me engano, acho que dos parques aquáticos não tem. Eu não lembro se alguém passou pros parques aquáticos ou só passaram pros resorts. Mas é pra trabalhar ali de salva-vidas mesmo. Então tu vai ficar lá com aquela roupinha branca com vermelho, esperando, né, ficando olhando pra piscina e tal. Tem um teste físico, que é um teste de natação, na verdade, em que tu tem que nadar, tem que pegar um tijolo do fundo da piscina, tem que fazer uns negócios. Se tu não passa, tu é realocado pra outra row também, tá? Então não tem problema. Mas é uma row que é bem específica, né? Tu precisa saber nadar, enfim. Mas eles passaram algumas pessoas pra essa row ano passado também. Então vocês lembram, né? Eles tinham dito que só ia passar pra 3, teve gente até pra salva-vidas ano passado, que era uma row super que não passava muita gente nos outros anos. Então a gente não sabe se esse ano vai ter ou não, enfim. Mas tô passando aí pra vocês a lista completa, tá? E aí, por fim, tem uma row que ela está na row checklist que eles vão mandar pra vocês, mas assim, ano passado não passou ninguém e eu não acredito que esse ano vai passar também, mas é a row de housekeeping, que é pra ser camareira ou camareiro dos resorts. Então tu vai trabalhar ali na limpeza dos quartos, montar ali a roupa de cama, montar as coisas e tal. Ela é uma row que tem um contato com os guests muito limitado. Então, eu acredito que eles não vão colocar de novo essa row pra trabalhar lá, pros brasileiros trabalharem lá, mas ela está na lista. Então, se vocês verem ela na lista, não se apavorem, mas eu acho difícil eles colocarem essa row pra lá. Porque existem boatos de que eles estão tirando as posições de trabalho que a gente tem pouca interação com os guests. Porque o objetivo é que a gente tenha uma troca cultural, né? Até porque tem muito brasileiro que vai pra lá também e visita e não sabe falar inglês. Então, pra Disney faz muito mais sentido colocar a gente em posições em que a gente vai ter contato com as pessoas pra poder ajudar. Daqui a pouco tem um brasileiro que não fala inglês, a gente pode ajudar. Enfim, então eles estão colocando isso. Tem gente que fala que é até uma regra do visto, mas eu não vi em lugar nenhum, tá? Mas tem gente que diz que tá lá na regra do visto que a gente tem que ter contato com os guests. Que eu já vou falar do visto mais pra frente também. E aí tem uma outra row que ano passado não tava na lista, e eles não estão ofertando mais, mas era ofertada em 2018, que é costuming, que também é pra trabalhar no backstage, né? Também é pra trabalhar sem contato com os guests. Então a gente ficava... Eu tenho uma amiga que foi costuming, inclusive, a Lau, que vai casar agora, vou no casamento dela, inclusive, agora em junho, enfim. Enquanto vocês vão estar fazendo entrevista, no mesmo fim de semana eu vou estar num casamento. Mas ela foi costuming, ela trabalhava ajudando nos uniformes, né? Então ela dobrava os uniformes, botava ali, porque a gente tem salas gigantescas com os nossos uniformes, em que a gente vai lá e seleciona, e pega o uniforme que a gente quer, com o tamanho que a gente quer, e tem pessoas que trabalham lá justamente para organizar esses uniformes, deixar tudo em ordem, lavar a roupa e tudo mais. São, né, maquinários enormes, mas trabalha com isso. Tem também um teste físico nessa row, que também tem que ver se tu consegue carregar peso e tudo mais. Mas essa row não foi ofertada no passado, não sei se vai ser ofertada esse ano, mas por essa questão de ficar muito no backstage, eu acho que não vai ter também. Então, se vocês já viram alguém falando sobre costuming, saibam que existia, mas ano passado eles não nos passaram na lista. Tipo, housekeeping tava na lista, costuming não estava na lista. Mas é isso, essas são as rows. Me estendi um monte falando das rows também, esse vídeo tá gigante, como eu falei pra vocês, mas espero que estejam gostando, já dá um like se vocês estão gostando do vídeo, porque eu já tô aqui com a minha garganta indo pro saco, no meio de um feriado, mas eu queria muito passar todas essas informações pra vocês, que eu acho que é muito importante pra quem quer fazer o processo seletivo. Mas beleza, depois, né, que vocês foram aprovados, descobriram qual role vocês vão trabalhar, vai começar o processo de admissão. E o processo de admissão envolve subir um monte de documentos no site, no Disney Docs, que a gente chama. Eu documentei o meu processo de admissão, então se vocês quiserem ver, tem esses vídeos aqui também. E envolve muita coisa, muita documentação que vocês têm que mandar pra Disney. Se vocês acharam que a ansiedade e a loucura do programa acabou aí, depois de aprovado, não. É informação atrás de informação, é e-mail que vocês recebem, é prazo pra mandar e-mail, pra mandar documento, mandar coisa. Então, assim, a gente tem que estar sempre muito atento. E ele envolve o processo de visto, né? O visto que é preciso pra trabalhar na Disney não é o visto de turista. Então, se vocês têm visto de turista, perfeito, mas vocês não vão usar ele. Se vocês não têm problema, porque vocês vão precisar do visto J1. Eu tenho um vídeo onde eu fiz a minha aplicação do J1, então se vocês quiserem, vocês podem ver. Tem assim, ó, o meu passo a passo, tudo que eu fui preenchendo, todas as informações que precisa pra preencher no visto. Então vocês podem fazer o preenchimento da aplicação de vocês assistindo meu vídeo, vocês não precisam contratar consultoria.
Eu já apliquei vistos, né? Como eu disse pra vocês, eu trabalhava numa agência de intercâmbios e eu fazia aplicação de visto, então eu já tô super por dentro de como que funciona e eu dei várias dicas pra vocês lá. Então, quando vocês chegarem nessa etapa, assistam esse vídeo, acho que vai ajudar vocês também pra fazer a aplicação, mas vocês mesmos podem fazer essa aplicação do visto. É um formulário no site do governo, vocês têm o custo, né, dessa aplicação de visto, que é $160, mas já é convertido na hora, vocês podem pagar em reais mesmo, acho que dá R$880 mais ou menos. E aí vocês vão precisar fazer a aplicação do visto, vocês vão precisar pagar uma taxa e muita coisa vocês vão precisar nesse processo de admissão, mas tô só dando uma informação já antecipada aí pra vocês. O visto é o J1, então vocês não precisam se preocupar com o visto agora. Inclusive, vocês só vão conseguir aplicar para esse visto depois que vocês receberem o documento DS 2019, que é um documento que a Disney vai mandar pra vocês, e aí sim vocês vão conseguir fazer a aplicação do visto. Então, vocês vão precisar de tudo isso para fazer a aplicação do visto, e o visto é vinculado com a Disney. É muito legal, inclusive no passaporte vocês vai estar escrito empregador Walt Disney World Resorts. É incrível. Mas é isso, então o visto é o J1, que é o visto de intercâmbio de trabalho, para Summer Work and Travel, que é a categoria do visto. Dado esse processo de admissão, vamos lá, vamos embarcar na data que a Disney escolheu, né? Algumas outras informações extras que eu vou dar agora no final, mas que também vocês não vão precisar dessas informações agora, mas só pra vocês saberem informações gerais do processo, tá? Acomodação. A gente precisa morar nos condomínios que a Disney provém pra gente. Isso é um requisito do visto também. Então, a Disney tem que prover um condomínio pra gente morar. Esse condomínio é o Flamingo Crossings Village. Ele é incrível. Eu tenho um vídeo aqui onde eu fiz um react meu pra esse condomínio, mas eu também fiz um tour por esse condomínio que vai sair em algum momento ao longo desse ano, então ele foi o meu xodózinho, eu amei morar lá, mas eu morei lá só dessa vez, só agora em 2022 pra 23, porque em 2018 eram outros condomínios que a gente morava, eu morei no Chatham Square, enfim, eram outros condomínios da Disney. Agora esse Flamingo Crossings, ele é um condomínio novo, parece um resort, assim, ele é incrível, mas ele também é um pouquinho mais caro, e a gente é obrigado a ficar nele, e a gente é obrigado a ficar na disposição de apartamento que a Disney escolhe pra gente. Então, muitas vezes, assim, tu pode mandar o que tu prefere, né? A única coisa que eles vão respeitar é se vocês querem morar só com meninas ou só com meninos, ou se vocês querem apartamento misto. O resto, vocês podem mandar pra eles com quem vocês gostariam de morar, eles vão acatar essa prioridade ou não. Então, por exemplo, eu mandei que eu queria morar com uma amiga minha, daí depois de umas semanas eles mandaram pra gente dizendo que, infelizmente, devido a acomodações e demanda do condomínio, eles não iam poder me deixar morar com essa amiga, então eles quebraram o nosso link, que a gente chama. Mas eu tenho amigos que conseguiram morar com quem escolheram, mas só pode escolher uma pessoa. E também a disposição dos quartos. Os apartamentos sempre tem 4 pessoas e tem apartamentos com 2 quartos e 2 banheiros, ou seja, tu vai dividir o banheiro e vai dividir o quarto. É o apartamento mais barato, se eu não me engano ele tá em torno de 190 e poucos a $200 por semana. Ou tem um apartamento com 4 quartos e 2 banheiros, que foi o meu caso. Ele era em torno de $210 por semana, e eu tinha o meu quarto sozinha, individual, mas eu dividia o banheiro com outra menina. Eu confesso que esse foi a melhor disposição possível. No primeiro ICP que eu fiz, eu dividi quarto com uma amiga minha, foi incrível, a gente é amigas até hoje, que é a Carol, com quem eu fiz o vídeo de Attractions também. Mas eu gostei muito de ter minha própria privacidade, principalmente porque agora eu já fui pro programa com 25 anos, já tô mais velha, crio conteúdo, então eu queria ter esse meu espaço pra poder criar meu conteúdo, pra fazer stories, sem me preocupar com a pessoa que estivesse dividindo o quarto comigo. Mas, como eu disse, eu dei essa prioridade pra eles, podia ser que eles não acatassem essa prioridade. Então, varia muito, né, de acordo com a demanda deles lá, com a logística deles lá. E aí tem um outro apartamento que é de 4 quartos e 4 banheiros. Ele é o mais caro de todos, se eu não me engano ele custa em torno de 220 a 230 por semana, dólares. E eu vou passar todas essas informações certinhas no vídeo de custos do programa, tá? Agora eu tô só dando um geral pra vocês. Mas aí nesse apartamento tu tem o quarto sozinha pra ti e o banheiro sozinho pra ti. Então ele é super, né, exclusivo ali naquele lugar, mas também é mais caro. E aí pra pagar tudo isso, né, a gente tem o nosso salário. Agora, quando eu trabalhei lá, o salário tava de $14 a hora. E no primeiro ICP que eu fiz, o salário era de $10 a hora. A notícia boa pra vocês é que agora, no final desse ano, o salário já foi aumentado, já teve reajuste, e ele vai ser $16 a hora. E a Disney é obrigada a proporcionar pra vocês 30 horas na semana pra vocês trabalharem por semana. Então, vocês imaginem aí, 30 vezes 16 vai dar
uns $480 na semana, menos uns 200 de condomínio, vai dar uns 200 e pouquinho para sobreviver na semana. Dá para sobreviver? Dá. Dá para juntar dinheiro? Depende. Às vezes vocês vão conseguir fazer mais horas, pegando hora extra, enfim, vai depender muito do treinamento que vocês tiveram, né? No meu caso, no meu primeiro ICP, eu trabalhava 30 horas cravado, gente. Por quê? O meu treinamento era muito específico daquela atração, daqueles shows. Eu não conseguia pegar hora extra em outras atrações, porque era outro treinamento. Então eu só conseguia pegar hora extra em outros eventos que aconteciam. Que daí qualquer um podia pegar, porque eles são eventos sem treinamento, é mais de controle e tal. Controle de público. Agora, nesse outro ICP, foi diferente. Eu trabalhava em restaurante, meu restaurante era super demandado, sabe? Tinha muita demanda de pessoas, principalmente na época de Natal, Ano Novo, janeiro ali. Então, eles me davam 45 horas já me mandavam essas 45 horas na minha agenda, né? E se eu não quisesse trabalhar essas horas, eu podia tentar doar esse shift, enfim. Aí, muita informação pra vocês num vídeo só, mas só pra vocês terem uma ideia como é que funciona. Ou eu podia pegar mais horas em outros restaurantes, porque o meu treinamento era o mesmo, então eu podia pegar hora extra em outros restaurantes, então eu consegui fazer bem mais dinheiro nesse intercâmbio desse segundo ICP do que no primeiro, tá? Mas isso não significa que todo mundo que é Attractions consegue menos horas e todo mundo que é Quick Service consegue mais horas. Às vezes teu restaurante não é tão demandado, tem poucas horas, eles te dão 30 horas cravado na semana, o teu treinamento ou os teus horários de trabalho são muito difíceis de conseguir pegar hora extra em outros lugares e tu acaba não conseguindo. Eu tenho amigos que foram Quick Service que só conseguiram trabalhar 30 horas na semana também. Então é muito relativo, não contem com isso, que nem eu falei pra vocês, vai depender de muitos fatores ali, o trabalho de vocês lá. Não tem muito como a gente controlar isso. Acho que essa é a ideia que eu quero passar pra vocês. Mas dá pra sobreviver, tá tranquilo, só não dá pra guardar muito dinheiro lá, mas dá pra se manter tranquilo. Não nas primeiras semanas. Nas primeiras semanas a gente vai trabalhar só o período de treinamento e a gente só começa a trabalhar mesmo na quinta-feira. A gente chega lá na segunda. Então já levem um dinheiro pra se manter nessa primeira semana e lembrem que a gente recebe o salário na quinta-feira sempre, referente à semana anterior que acabou no domingo. Então eu trabalhei, por exemplo, eu cheguei lá na segunda, comecei o treinamento na quinta, e aí a semana encerrou no domingo. Eu só fui receber na quinta da outra semana, referente a esses quinta, sexta, sábado e domingo, esses 4 dias de salário. E depois, na terceira semana que eu estava lá, é que eu fui receber o salário da segunda semana, que foi uma semana completa de treinamentos e trabalho. Então a gente recebe pelo treinamento, mas assim, levem dinheiro para se manter pelo menos pelas 2, 3 semanas iniciais. Que eu também vou falar mais no primeiro vídeo, mas só no meu vídeo de custos, mas só pra vocês já terem uma ideia também por que é importante se planejar financeiramente pra esse intercâmbio. Além disso, alguns benefícios importantes que a gente tem lá são: a gente tem transporte dentro de toda a Disney, então a gente tem ônibus que nos levam pros parques, tem ônibus que nos levam pros resorts, tem ônibus que nos levam pra supermercado, farmácia, restaurantes, tem muito transporte lá, a gente não gasta com transporte. E a gente tem acesso ilimitado aos parques, né? Acho que isso é muito importante também. A gente só precisa agendar a data que a gente vai. No meu primeiro ICP eu não precisava, mas agora tá precisando. Mas é super tranquilo também, é mais pra eles terem um controle de público. Se o parque é dia do Natal, no Magic Kingdom, provavelmente vocês não vão conseguir agendar pra ir lá. Mas no resto do programa vocês conseguem aproveitar muitos parques. Eu decidi em cima da hora que eu ia ir antes do meu trabalho passear no parque. Posso agendar lá, entro como visitante, né? Bato a minha carteirinha do meu ingresso, fico lá, depois eu saio e entro pela entrada de funcionário para trabalhar. Então dá pra fazer isso. E a gente também ganha ingressos. No meu primeiro ICP eu ganhei acho que 9 ingressos, mais ou menos. Eu acho, se eu não me engano. Não, porque eu acho que eu não consegui fechar. Porque é horas trabalhadas. Então a cada 150 horas trabalhadas no ano, tu ganha 3 ingressos. Se tu trabalhou em dezembro, 140 horas, vai zerar no dia 1º de janeiro. Esse é o problema. Mas como esse ano eu trabalhei de dezembro até março, eu consegui fechar 300 horas trabalhadas. E eu ganhei 2 vezes esses 3 ingressos. Então eu ganhei 6 ingressos e mais um ingresso que eu ganhei no início do programa, que é uma cortesia que todo mundo ganha. Então a gente ganha esse primeiro ingresso no início do programa, depois mais 3 a cada 150 horas trabalhadas. Então eu juntei 7 ingressos nesse ICP agora, de 2022/23. Meu namorado foi me visitar e eu consegui usar esses 7 ingressos com ele. Ele foi em 7 dias de parque, mais um dia de parque aquático que a gente pagou
o ingresso, porque tem 50% de desconto pro ingresso de parque aquático. Então ele pagou, acho que deu 20 e poucos dólares, 30 dólares o ingresso, e ele conseguiu no parque aquático também. Mas claro, o parque aquático não conta esses ingressos que a gente ganha. Então, enfim. Mas no meu primeiro ICP, a gente ganhava uns a mais ali de holidays, que eram tipo de Natal e Ano Novo, que a gente ganhava mais 3 ingressos em um. Se as 3 pessoas entrassem juntas, a gente conseguia botá-las pra dentro nesse ingresso. Agora não existe mais esse ingresso, então por isso que eu não ganhei mais tanto. Mas no meu primeiro ICP, minha irmã foi me visitar, meu pai foi me visitar e a namorada do meu pai também foi me visitar. Então a gente conseguiu aproveitar bastante, né, esses ingressos que a gente ganha pra dar para amigos e família. Posso tirar mais dúvidas de vocês sobre os benefícios para Cast Member também em outros vídeos, e se vocês quiserem um vídeo só sobre isso, posso fazer também. A minha ideia agora era só dar um panorama mais geral dos benefícios do programa, além de conhecer outras culturas, conhecer muita gente de outros lugares, ter uma certa independência, tu vai estar morando sozinha, vai estar tendo que se virar. Eu tenho vídeos que eu vou soltar ao longo do ano também, de como que eu fiz a minha alimentação lá, eu fiz marmitas e tudo mais, então esses vídeos vão sair ao longo do ano. Eu só achei importante fazer esse primeiro vídeo introdutório, porque eu acho que o programa se espalhou muito, né? Vou fechar aqui, que eu acabei as informações. Mas só pra concluir, Opa! Esse programa se espalhou muito e eu acho que tem muita informação importante na internet, mas acho que esse vídeo foi bom pra vocês terem todas as informações principais que vocês precisam ter nesse primeiro momento. Lembrem que vocês não precisam saber tudo, eu sei que tem muita dúvida que a gente começa, meu Deus, mas como é que vai funcionar isso? Calma, um pedaço de cada vez, vocês estão recém na primeira etapa, foquem na inscrição agora, depois nas entrevistas, contem comigo porque vocês precisarem para as entrevistas, para as inscrições, palestra também, processo de admissão, visto, e enfim, o intercâmbio lá e a vivência lá e o pós também, né, que também é muito importante. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele foi um vídeo, assim, que eu tentei estruturar o máximo de informações possíveis. Então, assim, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês querem ver os novos vídeos que estão pra sair também, se inscreve nesse canal, pra mim vai ser muito importante. Eu tô querendo construir esse canal aqui sozinha, porque o canal que eu tinha com a minha irmã tomou um outro rumo, né? A minha irmã tá viajando de Kombi pelo Brasil agora e acabou tendo um outro público, mas eu queria continuar falando aqui de ICP com vocês e trazer a minha rotina. Vai ter outros vídeos de outros projetos pessoais que eu tô construindo aí ao longo do ano também. Então, eu queria mostrar um pouquinho da minha vida aqui com vocês também. Mas foi muito especial ter vivido esse intercâmbio de novo, esse intercâmbio que é incrível, surreal. Ele é um intercâmbio pesado, eu acho que é importante a gente destacar isso, porque esses vídeos que a gente vê, a magia de trabalhar na Disney e tudo mais, é legal pra nos inspirar, mas é importante a gente saber que todas as roles que eu destaquei pra vocês aqui tem trabalho pesado. Tem carregamento de peso, até merchandising, tem que carregar caixas e mais caixas de mercadoria, tem que fazer a limpeza da loja também, então tudo tem envolvimento de esforço físico, de certa forma. Uns mais, outros menos. Então é muito importante vocês terem isso em mente para vocês não se decepcionarem quando chegarem lá. É um trabalho pesado, é um intercâmbio que exige muito da gente emocionalmente, então também se preparem para isso. Desde o processo seletivo até a experiência lá, cuidem da saúde mental de vocês, é muito importante, porque é um intercâmbio que mexe muito com a nossa ansiedade, então cuidem muito da saúde mental de vocês. Acho que sem a nossa saúde mental a gente não consegue viver lá. Tenho amigas que infelizmente assim sofreram muito com isso lá, tenho até amigas que desistiram do programa lá porque não estavam conseguindo lidar com a pressão psicológica que é o trabalho lá. Claro que não é a maioria e a gente consegue lidar e tal, mas tenham claro muito isso pra vocês, tá? Pra vocês não se decepcionarem chegando lá. E contem comigo pra tudo que precisarem, deixem as dúvidas de vocês nos comentários que eu vou tentando responder. E boa sorte amanhã pra quem tá vendo esse vídeo hoje, e boa sorte no processo seletivo ou em qualquer momento das etapas do processo que vocês estejam. Se vocês só estão descobrindo o programa agora também, boa sorte em todas essas etapas aí. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada pra quem viu até aqui. Eu sei que foi um vídeo muito extenso, mas espero que tenha ajudado vocês. Beijo e até a próxima.